Não, eu achei incrível, que foi eu apertar o gravar, que os bichos do vizinho começou a gritar. E é isso, vamos de quê? Vídeo no meio da fazenda. Olá, exploradores! Sejam muito bem-vindos ao Explorer Books. Eu sou o Paulo e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre livros que me fizeram perder o ar. Mas antes de tudo, se você é novo aqui, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, de assinar o sininho de notificações e de também já deixar o seu like. Assim você ajuda muito o Explorer Books a crescer. E também, se você não nos segue nas nossas redes sociais, elas estão aqui passando na tela para que você possa ir lá e o quê? Seguir o Twitter e o Instagram do Explorer Books. Pois bem, da onde que eu tirei essa ideia de vídeo? Eu estava, inclusive, lendo um dos livros dessa lista, que é uma leitura muito recente. Eu fiquei com aquela sensação de que o livro, ele estava acabando com toda a minha sanidade mental. Era uma leitura que eu não conseguia largar. Era um livro incrível, um livro eletrizante. E literalmente fazia com que eu esquecesse de respirar. Então, eu pensei aí em algumas outras histórias que fizeram o mesmo comigo, que me fizeram me sentir dessa maneira, e eu vim aqui conversar com vocês sobre um pouquinho esses livros. Mas enfim, como leitor, como leitores, nós procuramos sempre livros que nos prendam e que sejam realmente incríveis. Eu acho que, pelo menos, eu não sei vocês, mas sempre que eu sei que eu vou começar uma leitura, eu tenho a sensação de que aquele livro precisa ser incrível pra mim, precisa ser um livro marcante e tudo mais. Às vezes, por causa disso, quando o livro não é bom, quando o livro não funciona pra gente, a gente fica triste, a gente acaba realmente abaixando muito a nota. Mas não é sobre esses livros que eu estou aqui pra falar, eu estou aqui pra falar sobre livros que completamente foram incríveis para mim, completamente me fizeram ter um surto durante a leitura, e eu acho que isso é o principal na hora de ler livros. O primeiro livro que eu quero mostrar aqui pra vocês foi uma leitura que eu fiz lá em 2015. Então, assim, tem 7 anos que eu li esse livro, mas que apesar de ser um livro que eu li faz tanto tempo, é um livro que me marcou, e é um livro que ainda hoje eu me pego pensando muito na história. Esse primeiro livro é A Cidade Murada, da Ryan Graudin. Eu sei que ela tem alguns outros livros publicados aqui no Brasil pela seguinte também. Acho que tem um no caso, mas eu não li. Em A Cidade Murada, a gente vai acompanhar a história do Dai, que é um menino que mora dentro dessa cidade. E é muito incrível como a gente vai acompanhando essa cidade em suas camadas. Esse livro, ele tem uma vibe muito distópica, mas ele não é uma distopia. A gente vê a violência, a gente vê a miséria e a gente vê a dificuldade das pessoas que moram nessa cidade murada e como o governo, como essa cidade em si, de uma maneira, como posso dizer? A cidade murada, ela está dentro de outra cidade. E como a cidade em si, os governantes dessa cidade simplesmente ignoram a existência dessa cidade murada, em que eles simplesmente não enxergam a necessidade do povo, e isso soa muito familiar, por isso soa muito horrível, e é a realidade com que a gente consegue ver isso acontecendo, não só no Brasil, mas como em muitos outros lugares do mundo, e, gente, é incrível. E o que me faz esse livro ser mais incrível é que esse livro, ele realmente foi baseado em uma cidade murada, e é então meio aí que quase uma narrativa real, mas enfim, obviamente fictícia. Então, quando você lê esse livro, você fica assim, absolutamente perturbado, eu diria, por ver tudo que acontece e a violência e tudo mais. Então, assim, se você procura um livro incrível, um livro que vai te prender de todo, do começo até o final, eu indico De Olhos Fechados, A Cidade Murada. Inclusive, estou pensando muito em reler esse livro, porque eu preciso sentir esse gostinho novamente. Depois, eu quero colocar aqui pra vocês um livro, que é uma conclusão de série, mas fica aí com uma indicação da série toda. Mas com esse livro foi muito engraçado, porque eu estava a maior parte do tempo ouvindo o audiobook. Inclusive, nas nossas lives lá na Twitch, eu também estava ouvindo um audiobook. E até que isso aqui aconteceu. Como vocês podem ver, eu estava lá todo felizão, escutando o audiobook e tal. Até que chegou na hora, assim, de uma cena muito, muito épica. Uma cena muito forte, uma cena que simplesmente tirou a felicidade do meu corpo. E isso aconteceu durante a leitura de O Céu Além da Tempestade, da Sabaa Tahir, que já temos essa série toda publicada aqui no Brasil. Gente, acho que Uma Chama Entre as Cinzas dispensa apresentação, porque todo mundo conhece, todo mundo já leu, todo mundo conhece alguém que leu, então não vou entrar mais em detalhes. Porém, esse último livro aqui, eu acho que ele encerra a
quadrilogia de uma maneira muito impecável, de uma maneira muito boa, e a gente consegue ter as respostas daquilo que a gente precisava. Ver como a Layla, como o Elias e como tudo isso que tem acontecido vai sendo concluído, faz com que esse livro seja muito incrível, com que seja uma série muito incrível. Com certeza é uma série que eu vou indicar pra todos, sem sombra de dúvida, sabe? Porque eu acho que as pessoas precisam ler esse livro incrível, as pessoas precisam conhecer, realmente perder o ar durante a leitura. Esse meu clipe na Twitch já basta. Eu acho que inclusive a gente tava na maratona da Kabuki, pra vocês verem, enfim, o surto que foi. E eu finalmente tenho na época eu estava lendo e-book, então agora eu tenho minha ediçãozinha física pra completar meus paperbackzinhos na minha estante. Mas galera, é isso. A Sky Beyond the Storm, Céu Além da Tempestade, Uma Geometria Cinza. Se você quer perder o seu ar durante a leitura, eu recomendo. O segundo livro continua sendo meu favorito, porque eu acho que ele tem a maior quantidade de sofrimento em uma história só. Muita coisa acontecendo. Enfim, dispensa apresentações. Tá aqui o segundo livro, né? Uma segunda série aí que me tirou completamente o meu ar. E, né, vamos o quê? Variar um pouquinho, porque nem só de fantasia vive o homem. Recentemente, no meu vídeo de TBR de fevereiro, vocês viram que eu queria muito ler At the Edge of the Universe, e eu li, meus amores. E, enfim, aqui a gente tem um YA, que até o momento, antes de eu ler, eu achava que teria um pouco de ficção científica, mas a verdade é que não tem. Esse YA, ele é muito forte. E é muito triste. Em vários momentos, eu sentia como se a felicidade que existisse dentro do meu corpo fosse esvaída durante a leitura. Aqui a gente vai conhecer o Ozzy, que é um menino que tem aí um namorado chamado Tommy. E da noite pro dia, todo mundo simplesmente esqueceu quem é o Tommy. Ele tenta falar com os amigos dele, ele tenta falar com a família, ele tenta até mesmo entrar em contato com a família do Tommy. Mas ninguém lembra do Tommy, ninguém sabe quem é ele. Então é como se ele tivesse entrado em um universo paralelo onde o Tommy não existisse. Porém, ele lembra, sabe, vividamente quem era o Tommy por causa do relacionamento deles e tudo mais. Gente, esse livro aqui é absolutamente tudo, tá? A maior parte do tempo eu escutei o audiobook e era realmente eu chorei escutando esse audiobook dirigindo. É um audiobook muito bem feito. Ele tem alguns termozinhos de física, mas eu achei que isso não atrapalha durante tanta leitura. E as últimas páginas dessa desgraça aqui é de tirar todo o ar e felicidade do seu corpo, sabe? Ele vai entrando em pontos muito específicos, ele vai entrando em pontos muito tristes. Existem muitos gatilhos em relação a abuso e, gente, isso aqui é muito pesado. Foi um livro que acabou com toda a minha felicidade. Ele simplesmente vai para um lado em que você não consegue imaginar, ele vai para um lado em que você não imaginava que as coisas pudessem acontecer. Ele vai para um lado em que não parecia possível, mas que no final de tudo faz muito sentido e realmente te dá um socão na cara. Então, como esse livro conseguiu fazer com que eu perdesse todo o meu ar, ele também acabou entrando na lista desses livros aqui que eu vim conversar com vocês. Então, se você quer ser triste, se você quer sentir sua felicidade sair, tá aqui uma indicação pra você. Mas fiquem atentos, porque tem gatilhos. E pra concluir essa lista, um livro, né, que literalmente me fez pensar nesse tema de vídeo, que também estava na minha TBR de fevereiro, para vocês verem como eu estou cumprindo. Mas enfim, cá estamos para conversar agora sobre O Reino de Cobre, da S.A. Chakraborty. Aqui, diferente de Cidade de Bronze, a gente não tem mais uma narrativa tão cansativa e voltada simplesmente a entender o governo e entender a política desse livro. Aqui a gente tem um espaço muito maior em relação à relação dos personagens e as consequências do que os acontecimentos do primeiro livro tiveram na vida dos protagonistas e na vida das pessoas que estavam ali naquele círculo de personagens. O Reino de Cobre vai se passar aí meio que quase 5 anos depois dos acontecimentos do primeiro livro. E isso, durante a leitura ali, eu comecei a ler ali o prólogo, li o primeiro capítulo, e quando faz essa mudança, você fica tipo, como assim? Eu quero respostas, eu quero saber o que aconteceu. E esse é um livro que ele tira o seu ar até realmente você sabe, você cair duro no chão. Porque você quer saber o que está acontecendo, você quer as respostas e as respostas chegam. Porém, te deixam com mais. Então, para vocês terem uma noção, eu um dia precisei acordar cedo, ir numa fila, ficar desde as 7 horas da manhã numa fila, enquanto eu estava lendo esse livro. E, meus amores, eu li, assim, umas 50, 70 páginas naquele dia. Porque eu simplesmente não conseguia largar. A fila andou e eu estava lendo. E aí, tipo, eu não conseguia ver o que estava acontecendo ao meu redor, porque eu estava 100% imerso na leitura, que eu deixei, tipo, sabe, sei lá, dar
10 passos e eu fiquei parado. E imagina a pessoa que estava atrás de mim perguntando o que que esse cara trouxa está lendo um livro e não anda pra fila. Mas isso aqui é incrível. É uma verdadeira obra de arte. Masterpiece, sabe? Eu tô muito animado pra poder ler a conclusão dessa série agora em março. Eu acho que o terceiro livro já tá previsto, né? Já tá anunciado e a pré-venda agora tá pra março. Mas, gente, se você quer um livro pra te tirar o ar, é esse aqui. Porque a partir de mais ou menos do capítulo 24, tanta coisa acontece em que você não tem tempo para processar. E não de uma maneira negativa, tá? Porque às vezes quando acontece muita coisa a gente acaba se sentindo perdido. Mas nesse aqui, meus amores, as coisas simplesmente acontecem, você é jogado em tanto da informação, em tanta coisa dando errado, que quando você vê, você simplesmente esquece que você estava respirando. Então, para concluir essa lista, eu quero realmente, né, só reforçar o quanto esse livro é bom. Essa é a lista de livros que eu tenho para apresentar aqui para vocês hoje. E me conte aqui nos comentários qual foi o último livro que tirou o seu ar. Muito que bem, se você chegou até aqui, por favor, não deixe de se inscrever nesse canal, de assinar o sininho de notificações e de também deixar o seu like. E também de ir lá no Instagram e lá no Twitter, seguir o Explorer Books. A gente sempre acaba postando algumas coisinhas por lá para interagir com vocês. E, além disso, vai comprar alguma coisa na Amazon? Salva o nosso link lá nos seus favoritos para você ir lá e sempre que for comprar qualquer coisinha, comprar com o link do Explorer Books. Assim vocês ajudam milhões esse canal de uma maneira um pouquinho mais financeira, simplesmente sem gastar R$1 com isso. Então, é uma geladeira que você vai comprar? Explorer Books. É o quê? Uma capinha de celular? Uma capinha pro seu Kindle? Um livrinho? Compre tudo com o nosso link, que assim vocês ajudam muito, 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 muito a gente. Muito que bem, vou ficando por aqui. Espero que vocês possam fazer ótimas leituras e continuem explorando. Tchau!